Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo de 3 peças para você poder reaproveitar os retalhinhos que você tem em casa. Porque eu sei que se você é que nem eu, provavelmente tem um monte aí de retalho sobrando, porque a gente fica com um pouquinho de dó de jogar fora e aí a gente pode aproveitar para fazer peças bem legais. E o que eu trouxe aqui para vocês hoje é esse chaveirinho aqui, porta-cartão, fica bem prático, também vai bem pouquinho tecido, ó, e eu nem usei manta nele, e é bem fácil de fazer. Esse prendedorzinho aqui para fone de ouvido, eu trouxe ele também nessa versão aqui para prender cabos. E esse chaveirinho almofada aqui que eu adoro fazer, eu sempre faço para dar de brinde e eu acho uma peça bem bacana. E todos os tecidos que eu usei para fazer essas peças são da nossa parceira Estilotex. Vamos ao passo a passo? Bom, gente, como eu vou fazer várias peças no mesmo vídeo, eu não vou fazer aquela apresentação dos materiais, tá bom? Aqui na descrição vai ter um arquivo que tem os moldes e também tem as medidas para quem não conseguir imprimir, poder fazer à mão, tá bom? Eu vou começar fazendo a nossa primeira pecinha aqui, que vai ser o porta-cartões. Além das medidas que estão no molde, a gente vai precisar também de uma argola de chaveiro. Você pode usar um mosquetão, aqui eu tô dando a sugestão da argola pra ela ser mais baratinha, e já que a gente vai usar retalho, né, ela sai uma peça bem barata. E eu também vou usar um rebite, mas se você não tiver balancinho não tem problema, dá pra só passar uma costurinha depois na parte da argola, que é pra isso que eu vou usar o rebite. E pra começar essa peça, eu vou passar aqui a costurinha fechando a nossa alcinha. A alcinha a gente dobra como se fosse um viés, e vou passar uma costura pra fechar e uma do outro lado. A nossa alcinha vai ficar desse jeitinho aqui, e agora eu vou costurar a abinha. E aqui eu tenho uma dica para fazer todas as peças que eu tô fazendo aqui. Eu tô usando o ponto da máquina menorzinho, eu tô usando o ponto em 2,5. Porque aqui, ó, a abinha, ela é bem pequenininha e tem uma curvinha aqui que é bem chata de fazer. E quando o ponto tá muito largo, ele acaba passando meio reto aqui e a curva vai ficar esquisita. Então é melhor diminuir um pouquinho o tamanho do ponto para fazer essas curvas menores e as peças que são mais arredondadas. Aqui, ó, eu só risquei o molde em cima do tecido, eu não tô usando manta para fazer essa peça, mas se você quiser pode usar manta, só vai ter que aumentar um pouquinho, porque senão ela vai ficar muito estufadinha. Mas sem manta ela deu super certo e eu achei que o resultado ficou bem bom. Então aqui, ó, só tô com o tecidinho dobrado, risquei o molde e vou costurar em volta do risquinho. Agora eu vou cortar esse excesso aqui de tecido e daí eu vou desvirar essa aba. A nossa abinha vai ficar desse jeito aqui. Agora eu vou pegar aqui um dos tecidos exteriores do nosso porta-cartão e eu vou marcar o meio dele aqui com o pique. E vou marcar o meio da aba também. Agora aqui a gente vai pegar e vai dobrar a nossa alcinha aqui ao meio. Vou posicionar ela bem centralizada aqui. Vou passar uma costura aqui pra firmar ela e depois eu vou colocar a minha abinha aqui por cima, seguindo aquele piquezinho que a gente fez. Ó, ele vai ficar nessa ordem aqui, a abinha, a alcinha e daí o tecido que vai ser a parte das costas do porta-cartões. Agora, eu vou costurar aqui em cima um forrinho. Ó, eu vou colocar direito com direito. E eu vou costurar usando a margem do meu calcador, que é de 0,5 centímetro. E para essa peça, é importante que você use essa margem de costura, porque ela fica bem ajustadinha no cartão. Então, se você usar uma margem maior de costura, vai ficar apertado. Então, se você costuma usar uma margem da máquina doméstica, por exemplo, que é 0,75, corta essa parte um pouquinho maior, 1 centímetro maior para cada lado, que daí já vai ficar bom. Ele vai ficar assim, e agora eu vou costurar aqui também, direito com direito, do outro lado, com a mesma margem de costura que eu usei naquele ali. Prontinho, agora a gente vai ter duas pecinhas assim, ó.
E agora é só a gente fechar. E a gente vai abrir aqui, ó, forro para um lado, exterior para o outro. Colocar direito com direito. Alinha aqui essas duas costuras para ficar bem certinho quando a gente desvirar. E daí a gente vai passar uma costura, fechando a toda a volta aqui e deixando uma aberturinha para desvirar aqui na lateral. Aqui, então, cortei as pontinhas e agora é só desvirar pelo buraquinho. Prontinho, ó, agora eu vou fechar a aberturinha aqui que eu deixei, aqui com o ponto da máquina mesmo, e depois a gente joga esse forrinho aqui pra dentro. E ele vai ficar desse jeitinho aqui. Agora eu vou colocar aqui na abinha um botãozinho de tic-tac. E aqui em cima vou colocar a argola e um rebite bem embaixo da argola. Se você não tiver, pode só passar uma costurinha aqui pra segurar a argola no lugar e ela não ficar descendo aqui pela alcinha. E prontinho! Aqui tá o nosso porta-cartões finalizado. Então, ó, coloquei a argolinha, o rebite e aqui o botãozinho. E aí já tá pronto. Bem facinho de fazer, né? Agora a gente vai fazer os prendedores de cabo. Como o de cabo e o de fone de ouvido é feito do mesmo jeito, eu vou fazer os dois juntos aqui pra você, tá? A única coisa que a gente tem que fazer é riscar aqui, ó. O tecido tá virado direito com direito e eu fiz o risco do formato do molde. E agora eu vou passar uma costura em cima, deixando uma abertura pra desvirar aqui na lateral. Para os porta-fones é a mesma coisa, eu deixei no molde para vocês essa medida aqui oval e deixei também um em formato de coração, você vai fazer do mesmo jeito. Só riscar aqui no tecido, passar uma costura toda a volta e deixar uma aberturinha para desvirar. Então, aqui passei a costura toda a volta e deixei a aberturinha bem aqui. E agora, pra quando a gente desvirar, ele encaixar certinho aqui nas voltinhas, por ser uma peça pequenininha, eu dou a dica de você cortar todo o excesso de manta, que nem eu fiz aqui nessa peça, ó, eu dei uma adiantadinha pra ficar mais fácil de ver. E como que eu faço isso? Eu puxo, que eu descolo a manta do tecido que tá na parte de trás e vou com uma tesourinha pequenininha. Eu gosto de usar essa aqui que ela tem a pontinha mais curvada, então dá pra ver bem certinho ali onde que tá. E aí eu corto todo o excesso de manta que tem à volta. Inclusive aqui onde eu deixei a abertura. Eu também corto bem rente aqui, porque daí na hora que a gente desvirar fica bem melhor o acabamento da peça. Pronto, então aqui cortei todo o excesso da manta e eu também cortei o excesso de tecido, eu usei uma tesoura de picote. Se você não tiver, na parte arredondada aqui dá alguns piques pro tecido encaixar melhor. Agora é só a gente desvirar e passar uma costurinha rebatendo a toda a volta. Aqui, ó, na parte onde tem o arredondado, dá uma mexida assim com o dedo, que aí o tecido vai se encaixando. Ó, e viu? Como a gente cortou o excesso de manta, ele não ficou grosso aqui em volta, né? Fica bem melhor. Agora é só dobrar aqui a partezinha da abertura pra dentro e a gente vai passar uma costura toda a volta. Aqui no porta-fone eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho, agora a nossa peça já tá praticamente pronta. Eu só vou colocar um botãozinho de pressão. Assim, ó, a gente dobra, fura aqui no meio, a mais ou menos 1 centímetro da borda. E daí a gente coloca um botãozinho de tic-tac. Aqui nesse outro é a mesma coisa. Dobra ao meio aqui e coloca o botãozinho aqui na pontinha. Prontinho, então coloquei o botãozinho aqui, ó, e vai ficar desse jeitinho aqui. Essa peça também é legal pra, além de colocar os fios, pra gente que tem ateliê, é bem legal fazer às vezes uma tira um pouco maior pra prender zíper por metro, porque aqui pelo menos eu uso elástico, eu vivo perdendo, então eu acho que essa peça também fica bem legal pra organizar essas peças que são por metro, bem mais simples. Então tá aqui as nossas duas peças prontinhas, agora eu vou fazer um chaveirinho. Esse chaveirinho eu costumo muito mandar
como brinde para as minhas clientes. Porque às vezes sobra só um pedacinho do mesmo tecido que ela encomendou a peça, então eu faço esse chaveirinho. Ó, ele é só um quadradinho, também risquei o quadrado, e aqui tá tecido direito com direito. E é até legal usar estampinhas assim, ó. Estampas que tenham o desenho quadradinho ou um desenho maior, fica muito bacana nesse tipo de chaveiro. E para fazer ele, além dos 2 pedacinhos de tecido, a gente vai precisar também de um ilhós. O que eu tô usando é o número 05. E também de uma argolinha de chaveiro. Mas se você não tiver como aplicar o ilhós, você pode colocar um pedacinho de fita. Bem aqui, coloca uma fitinha dobradinha na hora que você for costurar, bem aqui no topo. E daí você encaixa a argolinha na fita, que também vai ficar bem legal. E aqui é só costurar toda a volta, deixando uma aberturinha bem aqui embaixo para desvirar. Pronto, gente, ó, ele vai ficar assim, agora que tá desvirado. E eu vou colocar um pouquinho de fibra aqui dentro. Não precisa ser muita, tá? É só pra ele ficar um pouco fofinho. E depois eu vou fechar essa abertura aqui com cola universal. Você pode fechar com um pontinho invisível, se você preferir, ou até na máquina mesmo. Mas eu acho que com a cola fica um acabamento bem bom. E como é uma pecinha que é só um chaveirinho, ela não precisa ser muito resistente, né? E eu acho que a cola dificilmente vai abrir. Ó, então ela vai ficar bem assim, ó, quando tá cheinha. Aqui, então, eu fechei com a cola. Ó, fica bem bom o acabamento, não aparece nada aqui. Então eu gosto bastante de fechar com a colinha. E aqui, ó, a gente vai colocar o ilhós bem nessa pontinha aqui. Então dá uma mexidinha assim pra tirar a fibra aqui desse cantinho. Eu vou furar aqui e vou aplicar o ilhós. Daí ele vai ficar desse jeitinho aqui. Agora eu vou só passar a argolinha aqui por dentro desse ilhós. Se você quiser, dá pra usar também aquelas correntinhas de bolinha também pra colocar argola e fica bem bom. Mas eu também coloco aqui, eu sempre faço assim com a argola direto no ilhós e fica bem legal. Prontinho. E assim que vai ficar o nosso chaveirinho. Bom, gente, então assim ficaram as nossas pecinhas finalizadas. Aqui no chaveirinho eu também coloquei um lacinho, porque eu achei que fica bem fofo, assim, com um lacinho penduradinho. E essas peças são muito legais. Esses porta-cabinhos aqui, você pode fazer de tamanhos variados ou com o formato que você quiser. No molde eu deixei um de coração, como eu já tinha comentado. E esse prendedor de cabo aqui, esse aqui eu fiz grande pra caber esses cabos mais grossos, sabe? Mas você pode fazer ele menorzinho ou pode aproveitar até esse pequenininho aqui, o mesmo molde do porta-fone você pode usar para cabos menores, tipo um cabinho USB, alguma coisa que você queira guardar. Então são peças bem legaisinhas e eu adorei fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E se você gostou, deixe seu like e também não esquece de se inscrever no canal que toda semana tem passo a passo novo para vocês. Tchau e até a próxima!